Senhor presidente, realmente deve ser muito difícil achar argumento contrário à redução da maioridade penal, porque, de fato, a gente fica ouvindo aqui 3 minutos, não é apresentado nenhuma solução, a não ser as próprias palavras dos que me antecederam de que há uma reincidência muito grande, né? A solução para a reincidência é deixar preso. Simples assim, aí não tem reincidência. De que precisa cuidar das crianças e adolescentes. Concordo? Precisa cuidar das crianças e adolescentes que estão sendo vítimas desses menores que estão matando, roubando, estuprando, cometendo latrocínio e que ficam impunes. É simples assim. Ouvi aqui agora que eles são vítimas. Que vítima, gente? Ninguém que está falando do trabalhador que sai cedo para trabalhar, do iFood. Não estou falando desse cara, não. A gente está falando desse menino aqui, por exemplo. Adolescente é apreendido após tentativa de homicídio contra colega em escola. Sabe quando foi isso aqui? 2 de junho. Adolescente é apreendido após invadir joalheria por buraco no teto em shopping de Minas Gerais. Isso aqui foi dia 30 de maio. Adolescente é apreendido pela PM suspeito por tentativa de matar a própria mãe. Isso daqui foi dia 31 de maio. Sabe por que eu selecionei esses 3 aqui, presidente, em específico? Porque todos esses aqui aconteceram na última semana, que dia 27, né, do 5, o pessoal, juntamente aqui com o PT, pediram vistas desse projeto. Enquanto estão atrasando a aprovação desse projeto, para colocar menor criminoso na cadeia, esses 3 criminosos aqui, que tentou roubar, tentou matar a própria mãe, tentou matar a própria colega de sala, sairá impune. Não vai acontecer nada. Ah, porque a cadeia está superlotada. A cadeia está superlotada para menor que mata, mas para quem bota peruca, eu tenho que estar na cadeia, né? Aí tem espaço para cadeia. Né? É impressionante. Não tem discussão disso aqui não, galera. Vocês vão perder hoje. E o Brasil vai ganhar. Porque não tem condições, não se tem sustentação. Parece que até assim, parece que é um metaverso que nós estamos vivendo aqui, né? Parece que você fica ouvindo e fica assim, não tem condição, não. A pessoa falar e acreditar nisso é sacanagem. Ou ela fala, as pessoas estão falando aqui, fala, só porque tem que cumprir a agenda mesmo e tem que ser contra, né? Porque que é de esquerda. Mas eu acho que até quem é de esquerda, porque falou-se aqui agora de que a maioria da população brasileira não quer isso. Mentira. Se é uma pesquisa que 90% da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. E eu deixo aqui um desafio para qualquer deputado que está aqui nessa casa. Coloque uma enquete nas suas redes sociais. Eu duvido que vai dar mais pessoas contrários à redução da maioridade penal. Porque isso é uma pauta lógica, óbvia, racional e que não tinha que ter esse tipo de militância contrária, porque menor criminoso só tem um lugar, que é a cadeia. E se não consegue conviver com a gente, que conviva entre eles. Obrigado, presidente. Questão Deputada de ordem, Talíria Petroni. Questão de ordem. Obrigada. Não é a minha discussão. Baseada em quê? Baseada nos artigos 137 e 139 do Regimento e 14, inciso 7º e 16, inciso 2º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Presidente, essa questão de ordem... Posso seguir, senhor presidente? Obrigada. É uma questão de ordem que trata do seguinte. No dia 19 de maio do ano corrente, chegaram à mesa os recursos de número 12, 13 e 14, de 26, referentes às representações de número 27, 25 e 24, todas do ano de 25. Os recursos são contra as decisões do Conselho de Ética, que aprovaram a penalidade de suspensão do exercício do mandato parlamentar de representados pelo prazo de 2 meses. Não sei se vocês lembram, houve uma ocupação da mesa diretora por parte da extrema-direita, que inviabilizou os trabalhos parlamentares. No meu entendimento, isso sim configura também um empecilho ao exercício da pluralidade, da democracia, para a gente exercer as nossas divergências. Deputada Talíria, sim, sua questão está indeferida, ela não tem a ver com esse assunto que nós presidente, estamos... Sim, desculpa, presidente. Tem a ver com esse assunto. Não tem assunto. Nós estamos aqui discutindo presidente, sobre a PEC, presidente, por favor. Eu vou justificar nos meus 3 minutos. Até aqui, a gente estava conseguindo fazer tudo... Sim, mas a senhora está colocando um tema que não tem a ver com... O senhor está enganado. O senhor quer que eu te diga que tem a ver? Por quê, senhor presidente? Porque o que deveria acontecer? Eu estava lendo calmamente a minha questão de ordem, o senhor me interrompeu. Tá, pode continuar calmamente. Senhor presidente... Eu estou calmo também. Não está, porque o senhor está me interrompendo. Quando eu sou interrompida, eu não fico calma, senhor presidente. Eu retomo o tempo da senhora. Muito obrigada. O que acontece? Deveria
ser apreciado nesta comissão, antes de qualquer tema, inclusive do tema da redução da maioridade penal, o recurso relativo aos caras da extrema-direita que atacaram a democracia e sentaram na mesa do Hugo Mota. É sobre isso, senhor presidente. Eu vou continuar a leitura da minha questão de ordem. Por gentileza. Sabe-se, regimentalmente, que os recursos, como proposições que são, devem ser recebidos pela mesa, numerados, despachados à comissão competente, qual seja a CCJ, que é a comissão que estamos. Tal despacho é competência do presidente da Casa, que tem um prazo de 2 sessões após o recebimento na mesa para fazê-lo, conforme artigo 139. Embora não haja uma consequência prevista no regimento para não atendimento deste prazo, o mesmo tem sido obedecido no que tange aos despachos de recursos dessa natureza da CCJ. Os recursos interpostos pelo deputado Glauber e também pelo então deputado Chiquinho Brazão foram despachados no mesmo dia que chegaram à mesa, senhor presidente. A mesma coisa o caso da Flor de Lis. Se, por um lado, este recurso tem sua base no direito constitucional à ampla defesa, por outro, deve-se lembrar que possuem efeito suspensivo, senhor presidente. Ou seja, enquanto não forem apreciados, os processos ficam parados. Nem o que os representados alegam como vícios processuais é analisado, nem a penalidade é aplicada. Ou seja, em qualquer situação, seja de procedência ou improcedência dos recursos, as consequências da morosidade desse despacho à CCJ podem ser inconstitucionalmente graves, principalmente sendo este um ano eleitoral, quando a prática desta Casa de não retomar os trabalhos legislativos após o recesso constitucional de julho. Infelizmente, eu fui atrapalhada pelo senhor, mas acho que já deu para entender, no nosso entendimento, não deveria, antes de votar os recursos, ser votada essa matéria que é inconstitucional, é ilegal e é imoral. Indefiro a presente questão de ordem. Os recursos apresentados pelos deputados Marcos Polon, Zé Trovão e Marcel Van Hatten foram entregues à presidência da CCJ no dia 19 de 5 de 2026. Na mesma data, foram protocolados na Secretaria-Geral da Mesa, onde permanece aguardando despacho do presidente da Câmara para sua distribuição formal à CCJ. O artigo 280, parágrafo 5º do Regimento Interno, é expresso ao dispor que, para fins de contagem de prazo, considera-se data da publicação o dia da disponibilização da informação no Diário da Câmara dos Deputados ou no Sistema de Tramitação e Informação Legislativas, o que primeiro ocorrer. Portanto, o regimento reconhece como marco de produção de efeitos o ato formal de publicação e distribuição da matéria e não atos intermediários de natureza administrativa, como simples recebimento físico do documento ou sua tramitação interna entre os setores da Casa. O despacho do presidente da Câmara constitui ato vinculado a ser praticado no curso regular dos trabalhos legislativos. Contudo, enquanto esse despacho não ocorrer, o recurso ainda não se encontra formalmente distribuído à comissão. E não estando formalmente submetido à apreciação da CCJ, não se produz o efeito regimental de sobrestamento da pauta previsto no Código de Ética. Passo a palavra à deputada Thalíria Petroni. Para discutir. Presidente, eu vou utilizar o meu tempo para a leitura do nosso voto em separado, vou tentar ler alguns trechos, mas antes queria fazer algumas considerações. Nós precisamos, primeiro, desconstruir a ideia errônea de que reduzir a maioridade penal vai deixar as pessoas efetivamente mais seguras. Nós queremos garantir segurança para as pessoas, porque sem segurança não tem felicidade, alegria, não tem vida com dignidade. Mas esse tema está sendo usado em ano eleitoral para fortalecer, a partir de uma lógica do populismo penal, a falsa ideia de que reduzir a maioridade penal vai deixar as pessoas mais seguras. Porque é mentira que adolescentes cometem a maioria dos crimes bárbaros. Há uma baixa incidência de crimes contra a vida cometido por adolescentes. Também é verdade, ao contrário do que foi dito, que o socioeducativo funciona mais que a prisão. Na prisão, um cara é jogado lá, a reincidência é quase 50%, ele é colocado numa facção ou outra e volta organizado no crime, caso não esteja organizado. Já a reincidência no socioeducativo é menor a porta de saída quando tratamos do socioeducativo. No fundo, o verdadeiro alvo dessa PEC, sinceramente, não é a redução da violência, é a ampliação da punição sobre quem já é a principal vítima da violência letal nesse país, que é a juventude negra, periférica, empobrecida, que inclusive
foi priorizada quando se pensou o ECA. O ECA entende que crianças e adolescentes são prioritários, em especial aquelas vulneráveis. Pessoas negras no Brasil representam mais de 75% das vítimas de assassinato no nosso país. Jovens de 15 a 29 anos concentram 49% dos homicídios nesse país. Nós estamos matando a juventude e agora a gente quer encarcerar a juventude. No fundo, o que se quer? Essa é a verdade. É punir aviãozinho, aquele jovem que é aviãozinho do tráfico, que tem que ser responsabilizado. E já há a lei para responsabilizar, isso é um ato infracional. E inviabilizar a punição de vários, que inclusive ligados à extrema-direita. Estamos falando de vereador que foi pego com 52 quilos de cocaína e 25, vereador de quem? Do PL. Estamos falando do segundo sargento da aeronáutica, que foi preso no aeroporto de Sevilha, na Espanha, com 39 quilos de cocaína. Ele viajava em uma aeronave da comitiva de apoio a Jair Bolsonaro. Estamos falando de Rodrigo Bacelar, ex-presidente da LERJ, no meu Rio de Janeiro, preso por relação com o Comando Vermelho. Tem deputado aqui que anda em jatinho de Vorcaro. Tem gente aqui que defende senador que pegou dinheiro supostamente para lavagem de dinheiro de Vorcaro, que é a expressão de um dos maiores crimes financeiros do país, que no final das contas, minha gente, ali na ponta, quando você tira dinheiro de aposentado, bilhões de aposentados do Brasil todo, do meu Rio também, que são colocados para Vorcaro, você inviabiliza saúde, educação, cuidado inclusive com os jovens do nosso país. Quem quer enfrentar a violência no país, sufoca financeiramente o crime organizado. Aliás, nosso governo tem feito isso. Lançou agora um decreto, que é um decreto para controlar armas, que é um decreto para asfixiar o dinheiro que chega no crime organizado, que é para ter medidas para elucidação de homicídios, que em alguns lugares no país não chega nem a 15%. Por que não avançamos aqui em perícia independente? Para elucidar os homicídios no país que não são cometidos por jovens, minha gente. Não são. Por que não avançamos aqui na criminalização da misoginia e dos red pills, que ensinam os jovens influências da base dos senhores, que ensinam os jovens a odiar mulheres e que ali na ponta, mesmo presos, colocam a camisa. Não me arrependo, porque ele aprendeu que mulher pode ser estuprada. Aprendeu com quem? Com adultos, no âmbito de uma internet não regulada. Nesse sentido, senhor presidente, me permita, no tempo que me resta, tentar apresentar o meu voto em separado. É imperativo, no nosso entendimento, rejeitar essa proposição que ataca frontalmente o Estado democrático de direito e os direitos da juventude brasileira. Para nós, é uma matéria inconstitucional e ampara-se também falácias punitivistas desmentidas pela realidade dos dados de segurança pública nacional. A Constituição estabelece a inimputabilidade penal para menores de 18 anos, no seu artigo 228, submetendo-os às normas da legislação especial. E essa previsão, colegas, não é um mero detalhe normativo, mas um direito individual atrelado a uma doutrina, que é a doutrina da prioridade absoluta de proteção integral. Não há futuro sem nossas crianças e adolescentes, não há. E por isso elas são sujeitas a uma penalidade diferenciada dos adultos, porque elas são o futuro desse país. E também se fere o princípio da vedação ao retrocesso. É muito importante ressaltar que direitos fundamentais podem ser restringidos, mas, para tanto, é preciso obedecer a uma condição. A restrição não pode atingir seu núcleo fundamental. Mas, no nosso entendimento, a redução da idade penal atinge o núcleo essencial de inúmeros direitos fundamentais. Direito à liberdade, ao devido processo legal, direito à dignidade da pessoa humana, direito ao livre desenvolvimento da personalidade, direito à igualdade material, pois o impacto tende a ser desproporcional sobre adolescentes pobres, negros, moradores de periferias. Direito à educação e à ressocialização. Eu queria estar aqui olhando para o processo educativo, deputada Érica, e vendo como nós podemos aperfeiçoar esse sistema para impedir que os jovens se insiram no crime quando saiam dali. Princípio da individualização da pena e o princípio da vedação ao retrocesso em matéria de direitos fundamentais da infância
e da adolescência, além de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, diversos. Trataremos, o voto trata de cada um desses direitos, mas também é um ponto importante. Abolir a aplicabilidade do sistema socioeducativo para adolescentes a partir de 16 anos significa restringir severamente o núcleo fundamental de todos estes direitos fundamentais elencados acima. E eu repito um dado aqui, eu vou ter outras oportunidades de falar para ler meu voto inteiro. Quando você pega de todos os presos do país, presos no sistema prisional e presos no socioeducativo, apenas 1,24% desses são adolescentes. Aí você vai atingir todo um conjunto de adolescentes brasileiros com a redução da maioridade penal, o que, no meu entendimento, atinge o futuro do país. No meu entendimento, é um retrocesso, porque você joga o ECA no lixo. Eu ouvi um deputado aqui na última sessão dizendo que o ECA é uma porcaria. Falou que o ECA não serve para nada. O ECA foi uma conquista para proteger a infância, para proteger os adolescentes brasileiros. Ao serem alçados ao sistema penal adulto, os adolescentes passarão a ser julgados com base no Código Penal e não no Estatuto da Criança e do Adolescente. A serem submetidos ao julgamento da vara criminal e não na vara da infância. A cumprirem pena no sistema penitenciário, não no socioeducativo. Além disso, passarão a ter antecedentes criminais e a ser condenados a penas altíssimas com base nas novas leis penais. Portanto, é indubitável que haverá, sim, uma restrição ao núcleo fundamental dos direitos individuais desses adolescentes. Vejam que o princípio da dignidade da pessoa humana exige do Estado o reconhecimento das vulnerabilidades específicas presentes em cada etapa da vida. Sob essa perspectiva, é por isso que a gente diz que infância e adolescência são prioridades. A proteção diferenciada da infância e da adolescência não constitui privilégio, mas decorrência da própria dignidade humana. A proteção integral prevista no artigo 227 da Constituição constitui um paradigma de direitos humanos que reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e não como objetos de tutela estatal. Trata-se da mudança mais significativa no olhar sobre a infância e a adolescência brasileiras promovidas pela Constituição da República. A partir dela se extingue uma lógica que os senhores querem retomar do menorismo e a doutrina da situação irregular. No entanto, quase 40 anos após a redação desses dispositivos constitucionais, alguns, infelizmente, ainda olham criança e adolescente a partir do racismo, do classismo, e com isso dividem sua perspectiva entre aquelas que seriam dignas de direitos e aquelas a quem só o Estado deve chegar para punir. Eu me lembro, deputada Érica Cocai, que na última sessão o meu colega, que eu não quero falar o nome dele para não dar direito de resposta, expressou no debate realizado aqui na comissão: eu morei na favela e sei o que um menino de 16 anos é capaz. Imagina, quando ele fala dos meninos de 16 anos associando a favela, ele diz o quê? Reduzir a maioridade penal é para criminalizar esse menino da favela, esse jovem que muitas vezes aí não chega água, não chega escola, não chega direito, não chega educação, mas chega a bala do Estado armada, chega a organização criminosa com o Comando Vermelho, que tem associação com o Rodrigo Bacelar do PL, aterrorizando aquele adolescente, matando aquele adolescente, aterrorizando aquelas famílias. E ao invés de enfrentar o coração do crime, ou seja, vamos impedir o dinheiro que sustenta o Comando Vermelho, vamos impedir a Faria Lima, com a lavagem de dinheiro toda, de sustentar o PCC, de sustentar o crime organizado, não. O que quer hoje aqui é falar para a população: reduzir a maioridade penal vai trazer segurança para você. Criminalizar aquele jovem que já não tem nada, que muitas vezes é aviãozinho do tráfico, e eles querem botar numa cadeia para ser social ao Comando Vermelho, ao Terceiro Comando, ao PCC. Isso vai resolver o problema de segurança do nosso país. Nunca é demais lembrar ainda que o direito penal no capitalismo é muito mais um instrumento de controle social dos indesejados do que um modo de garantir direitos do conjunto da população. No Brasil, o racismo estrutura as relações sociais desde o início da colonização e permanece até o momento como pilar estruturante do sistema punitivo. Não vai ser possível seguir a leitura aqui, que é um longo voto, mas nós teremos a oportunidade de tratar de muitos temas ao longo dessa sessão. Mas eu queria lembrar mais alguns aspectos
Eu tratei aqui dos direitos das crianças, dos adolescentes, mas ninguém fala como será a reestruturação do Estado brasileiro para atender a redução da maioridade penal, que vai ampliar gastos do Poder Judiciário, que vai exigir a expansão dos ministérios públicos estaduais, que vai impor um aumento de quadros da Defensoria Pública, que vai ampliar os custos da segurança pública, quando você desloca para o sistema penal e tira do socioeducativo, que vai exigir investimentos bilionários no sistema prisional, sem fonte de custeio definida, que vai criar um limbo constitucional ao responsabilizar adolescentes sem conferir para eles plena cidadania civil, produz também impactos sobre meninas, jovens mães, adolescentes grávidas, comprometendo seus direitos reprodutivos e a produção integral associada, assegurada pela Constituição. Então, minha gente, aqui o que está se fazendo é uma grande farsa. É a farsa de que prender num sistema prisional comum, onde estão os adultos, meninos e meninas, vai deixar as pessoas mais seguras. Isso é uma mentira. A gente tinha que estar aqui discutindo um papel mais robusto da União na segurança pública, coisa que os senhores não quiseram na PEC da segurança pública, porque queriam a autonomia dos governadores para seguir matando nos territórios, como o governador Cláudio Castro, agora acusado e condenado por abuso de poder político e econômico. A gente devia estar aqui olhando para o excelente decreto que o governo Lula apresentou e nos dedicando a pensar como vamos controlar as armas e munições que o governo Bolsonaro liberou geral, inclusive mata mulheres nos lares, as armas liberadas pelo governo Bolsonaro, armas, lembrem-se que não nascem nas favelas. A gente devia estar aqui pensando como enfrenta as milícias. O Rio de Janeiro, por exemplo, crime e milícia, crime e política se associam de uma maneira indissociável. Mas tem gente aqui que defende senador, candidato a presidente da República, que acha a milícia maneira, que homenageou o miliciano, que homenageou a família de miliciano. Vamos enfrentar contundentemente o braço político do crime, que sustenta o crime. Vamos enfrentar o dinheiro, asfixiar o dinheiro que chega no crime organizado. Minha gente, vocês falam que nós não temos solução. Falei várias aqui. Por que não nos dedicamos a verdadeiras soluções que vão deixar a população mais segura? Mas não. É mais fácil a farsa do populismo penal, porque no fundo, ali na ponta, ela criminaliza o jovem negro periférico que com seu trabalho sustenta o país, mas que é alvo da ausência do Estado e do braço armado do Estado violento. Obrigada, presidente. Eu espero, por uma questão civilizatória, que essa matéria não avance, porque isso não interessa. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!